Cá, você já teve aquela sensação, assim, gostosa de quando você tá conversando com uma amiga sua, falando de aflição, falando de problema, que ela vira pra você e fala assim, nossa, mas eu também sou assim, eu também sinto isso. Ou quando você tá tendo que lidar com uma situação do dia a dia, qualquer coisa. Parece que a gente usa forças diferentes, às vezes, pra poder lidar com as situações do dia a dia, não é? Nossa, super. E acontece isso cada vez mais frequente. Eu acho que quando a gente vai ficando mais madura e vai tendo um autoconhecimento também, né? Cada vez mais autoconhecimento, a gente vai percebendo que a gente não é uma só também, né, Gi? Assim, eu não consigo me definir como uma Karina. Ah, eu sou esta Karina, né? Tem momentos que eu sou essa, tem outros momentos que eu sou aquela. E aí eu acho que é isso que conecta a gente com as mulheres, com outros tipos de mulheres diferentes, né? Então é bem comum acontecer isso mesmo. E se eu dissesse pra você que a gente tem várias, não vou dizer personalidades, mas vou dizer várias forças dentro da gente enquanto mulher que pode ajudar a gente a se conhecer melhor, a lidar melhor com esses desafios, a lidar melhor com os nossos sentimentos. Eu já quero saber disso, porque a Gi já me deu spoiler, inclusive, né? Já até me compartilhou alguns materiais sobre o assunto que a gente tem hoje. Eu tô muito animada, então roda a vinheta que eu quero começar. Chegou mais um episódio de Mulheres que Brindam. Vocês já sabem como funciona, né? Papo reto, assuntos necessários e sempre que possível, quase sempre uma birita, né? Porque a gente não é de ferro, então a gente tem sempre uma biritinha junto com a gente. E hoje, Gi, fiquei sabendo, já vim preparada que a gente vai trabalhar internamente, né? Vai ser um mergulho pra dentro, é isso mesmo? Vai ser um mergulho pra dentro. Hoje a gente vai falar do despertar do nosso feminino, cara. Como a gente está colocando em evidência os nossos sentimentos, como a gente está colocando em evidência os nossos desafios e como trabalhar melhor com eles. A gente tem cada vez mais questionado esse status quo, esse padrão feminino que a sociedade impõe, né? Uhum. E como é que a gente trabalha isso? Será que tem ferramentas? Será que tem ações que nós mulheres podemos fazer para poder lidar com tudo isso, para poder lidar com o nosso lugar no mundo, né? Com o nosso... Como é que a gente trabalha esse autoconhecimento para que a gente possa se gostar mais da vida, aprender a lidar com as situações do dia a dia, atingir nossos objetivos. Então é sobre isso que a gente vai falar. E é por isso que a gente vai falar sobre o retorno da deusa. Pois é, eu confesso que eu não conhecia essa ferramenta, fiquei sabendo por você, né, que você comentou. E assim, o pouco que eu dei uma pesquisada, dei uma lida, eu já me apaixonei, já amo o assunto. E bora lá, vamos falar, né? A convidada, a gente já está vendo aqui nossa convidada, né? A convidada que a gente tem hoje não vai falar só sobre essa ferramenta, mas a gente vai falar muito sobre esse poder feminino, né? Sobre esse aprofundamento, essa conexão com o nosso feminino. E deixa eu apresentar a nossa convidada aqui hoje, então. Bem-vinda, Thay! Que a nossa convidada, ela não é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, mas ela é tudo isso! E alguns outros também. Né? É tudo isso. E a Thay, que tá aqui, ela é psicóloga, me corrija, né, se tiver alguma coisa errada ou faltando aqui, Thay. Psicóloga, especialista em processos de autoconhecimento, colunista, criadora do podcast Vai Pela Sombra, inclusive a gente super indica esse podcast, né? Escuta o Vai Pela Sombra também. Não, aproveita, se quiser dar uma pausadinha aqui pra poder começar a seguir o Vai Pela Sombra, você não vai se arrepender, gente. Tem no Spotify, tem Instagram, YouTube, né, Thay? YouTube. Legal. E com tudo isso, a Thay, ela busca entregar experiências e benefícios para mulheres que buscam se conhecer, se cuidar e viver melhor. É isso? Isso mesmo. Bem-vinda, Thay. Obrigada, gente. Thay. Que bom ter você aqui com a gente hoje. É muito especial estar aqui por estar entre mulheres e realizar a partir de um lugar de promoção, de despertar de consciência para mulheres. Eu falo que o meu grande objetivo na vida é que cada vez mais pessoas possam reconhecer, nutrir e manifestar o ser único que são. E a palavra único, ela é muito importante num mundo que nunca teve tanta informação disponível. Porque é tanta informação boa e de qualidade sobre alta performance, sobre o que é sucesso, que muitas vezes nós com os dois ouvidinhos para fora acabamos camuflando. Camuflando, eu lembrei do camaleão, mas a gente vai absorvendo tudo isso e querendo se tornar aquilo que a gente aprendeu que é bom e acaba se perdendo de quem a gente realmente é.
Então, quando eu vejo um projeto como o de vocês, que fala a partir do lugar de verdade, né? A Gi, que eu conheço melhor, eu sei o quanto ela expressa a verdade dela aqui no Mulheres que Brindam. Então, tá com vocês é como fazer uma teia de mulheres que acreditam na mesma forma sobre como empoderar e dar voz às mulheres. Maravilha, tá? Então, assim, que honra ter você aqui hoje pra gente falar sobre esse tema. Já adorei essa abertura, né? Porque vai ser profundo hoje, como a Ká falou no começo. E pra gente começar, né? Já começando aqui nesse esquenta, a gente tem o primeiro quadro do nosso podcast, que é o nosso esquenta, que a gente fala, né? Que é uma birita que a gente vai usar para poder fazer esse bate-papo aqui hoje. Pra isso vivemos. Pra isso vivemos, exatamente. E aí sempre a nossa convidada, né, traz essa birita. Eu sei que hoje você trouxe uma bem especial, né? Conta pra gente sobre ela. Conta cá, pega aqui pra gente ir servindo. Gente, olha, quem está nos vendo, né, e não só escutando, vai ter que ver, vai ter que ir lá no YouTube ver, né? Olha essa maravilha aqui. Explica pra gente, Thay, o que é? Então, a minha bebida, ela não veio, na verdade, de um lugar de autenticidade, porque eu, como pessoa, gosto muito de vinho. Mas eu pensei em fazer algo que corroborasse, né, com o nosso tema aqui. Como a gente vai falar do retorno da deusa, dos tempos do matriarcado e a importância dessa reconexão para o verdadeiro empoderamento feminino, eu, estudando deusas, estudando mitologia grega e nórdica e estudando fitoterapia, eu fui percebendo não só as feridas mais comuns a cada um desses arquétipos, como também elementos da natureza que trabalham emocionalmente essas mesmas feridas e uni as ervas, né, as plantas, a essas feridas e fiz um chá. E é com esse chá, com a energia, né, dessas deusas, esse chá com as plantas que trabalham todas as feridas de deusas possíveis, que a gente vai estar aqui se trabalhando, compartilhando, e depois a gente pode passar também a receitinha do chá para as deusas que estão assistindo, né, se quiserem fazer em casa também. Muito legal. Vamos servir, então. Eu brinquei aqui que eu vou tomar inteiro, que elas são tudo casadas já, né? Eu falei, deixa aqui pra ver se eu arranjo um homem da minha vida. Mas vamos lá, vamos servir. Vou dividir com vocês. Nossa, eu vou tá bom? Tem o essa hibisco da Afrodite aí, mas aí eu acho que tu vai achar alguns homens. Aí aqui, né, que aperta. Aí, foi. São 7 ervas no total, né, Thay? São 7 nesse chá, porque eu vou falar de 7 arquétipos principais. É até legal essa introdução, porque eu não quero que pensem que existem essas deusas na psique de uma mulher, só. Toda a mitologia, seja ela de qual origem for, ela fala de caminhos possíveis para alguns personagens. E nós, né, dentro de nós temos muitas pessoas, muitos personagens que vão reviver as sagas que existem nos mitos. Eu escolho para o meu trabalho a mitologia grega porque ela é aquela mais conhecida. Quando eu falar de Zeus, Herodes, Atenas, a maioria das pessoas já tem um mínimo de um conhecimento. Então, essas ervas são baseadas em 7 feridas, porque vocês vão ver que cada deusa ela tem potencialidade, né? E ela tem ferida. Então, as ervas são baseadas nas feridas dessas deusas. Ufa, bom saber, né, que deusa tem ferida. Não é? E Né? eu acho que a gente Temos. vai descobrir mais coisa por aí sobre isso, né, Thay? Muita coisa Vai dar pra legal. nossa videomaker também. Então vamos fazer um brinde para iniciar essa conversa? Vamos. Brinde. As nossas deusas. Tchim, Gigi. Cheiro maravilhoso, gosto maravilhoso. Nossa, tá Muito uma bem. delícia. um esforço, né? Nossa. O cheiro é uma delícia, né? Pra quem quiser, dá pra colocar um gin. Adorei. Ótimo. Adorei. Muito bom. Esse gostinho, assim, de chá, ele me remete muito à minha fase reikiana. Porque eu sou reikiana, e aí, cara, todo momento que eu participei ali do reiki, tudo, era sempre muito chá, assim, né? Até o processo de preparação, assim, daí eu sinto o cheiro, me ativa essa memória, assim, né? Que delícia. Que legal, que legal. E reikiana, por exemplo, então fala da nutrição do arquétipo da Perséfone, né? Que é uma das deusas. Quando eu pensei na bebida, eu pensei exatamente isso. É ela que traz a bebida, a Atena que fala, e depois, né, a Afrodite vai celebrar com o brinde final. Que louco, olha. Afrodite, Perséfone, Atena. Atena. Vamos descobrir quais são as outras aqui que a Thay Aham. trouxe pra gente? Vamos lá.
Vamos começar então? Vamos. Tá, antes então, você já começou a contar aqui. E antes da gente começar a falar das deusas, né, e sobre tudo que é isso que a gente tá falando, conta quem é a Thay. Primeiro pra gente, pro pessoal te conhecer. Sempre que me fazem essa pergunta, é bem difícil pra mim responder, porque pra mim é tão clara a consciência que eu sou tantas e tantos. Mas eu posso falar de alguns lugares que eu existo e me sinto bastante eu. Eu habito e gosto muito do lugar de filha. Eu, assim, tenho pais maravilhosos, amo ser filha deles, amo ser esposa do meu marido. Ele é um companheiro, assim, sensacional. Eu sou mãe de 3 crianças que não chegaram a nascer, mas que me fizeram nascer para novas possibilidades de vida, né? Eu ia gestando elas e me gestando, assim, então, que me apoiaram a conhecer uma nova forma de ser mulher também, de ser tudo. E o lugar, na verdade, que eu mais me expresso, e isso é bem paradoxal, né? Porque geralmente a gente é uma pessoa e trabalha em outra coisa. Mas o ser único que eu sou se expressa muito no meu trabalho. A primeira vez que eu pensei quem sou eu tinha 3 anos. E quem é essa voz que está dentro da minha cabeça? Então, os mistérios da existência, os mistérios da vida, os mistérios do humano, o que você está pensando quando olha para mim, não no sentido de julgar, mas existe algo aí, tudo isso costurou toda a minha vida. Então, eu gostava de brincar de poção e gostava de estudar todas as religiões, assim, quando criança eu lia a Bíblia, procurava a Torá. Então, religião, filosofia, antropologia, história, são temas onde eu me encontro, eu me revelo muito. E calhou de existir um lugar no mundo onde isso é útil. Graças a Deus hoje, né? Porque quando eu fiz psicologia, eu quase fui deserdada. Mas, como psicóloga hoje, né? Eu trabalho especialmente com o feminino. Quando eu falo com o feminino, eu não digo com mulheres. Porque dentro de todo homem, de toda mulher, se expressam essas 2 energias, né? Feminina e masculina. E os homens que me procuram, eles são homens, muitas vezes, que chegaram no auge de que se poderia chegar na energia mais yang, mais masculina, e sentem uma crise. E aí eu trabalho com eles a ânima deles, essa energia feminina. E as mulheres, infelizmente, também estão muito desconectadas da energia feminina. Eu conheço muitas mulheres fortes que se reconhecem como fortes porque parecem homens. Mas eu conheço poucas mulheres fortes a partir da energia do que é ser uma mulher, uma força a partir do útero, dessa parte sagrada e criadora que existe em todas nós. Mesmo para quem não vai gerar um filho, né, a gente tem um órgão que é um símbolo de criação, então nós somos muito sagradas. E eu gosto de trabalhar com isso, com essa parte de homens e mulheres. E gosto muito também de ter momentos como esses, de ficar na natureza, de tomar meu vinho, de ficar muito sozinha. Para mim é muito bom ficar sozinha. Então, eu acho que essa sou eu por enquanto, né? Talvez ano que vem vocês me chamarem de novo, eu tenho um novo storytelling pra contar. Nem ano que vem, né? Espero. Às vezes uma semana a gente já muda tanto, a gente já né? chama de novo. E que bom que a gente pode mudar, né? Eu acho que a gente também, no passado, né? A gente vê a vida dos nossos pais, tal, como era visto de algo negativo a mudança, né? Sim. E agora é positivo, assim, é bom mudar, né? Se permita mudar, então acho que isso é legal também. E tá, e até antes de eu passar para a próxima pergunta, eu vou furar o roteiro. Vai. Mas eu acho que é legal isso que você comentou, assim, do que todas nós temos o feminino e o masculino, porque aconteceu uma coisa comigo esta semana, eu vou contar aqui, vou me expor aqui, né? Eu tenho uma amigona minha, ela é super amiga, ela é minha amiga, ela é minha terapeuta holística e é minha mãe de santo. Então, assim, né, várias coisas minhas, assim. E aí tinha acontecido uma situação lá com uma pessoa conhecida, tal, um homem, e eu já fui naquela coisa, tipo, ai, homem fazendo omisse, sabe? Eu já veio aquela coisa assim, da raiva, né, que a gente às vezes alimenta ali contra o masculino, né? Eu, poxa, homem fazendo omisse, que merda, não acredito que o cara fez isso, não sei o quê. Daí eu já tomei as dores, porque nós mulheres, a gente toma as dores de outras mulheres por determinadas situações e tal. Enfim, fui alimentando aquilo. E aí ela chegou e falou assim, Cá, só toma cuidado pra não alimentar muito essa raiva, porque às vezes você vai estar afastando o masculino de você. Porque às vezes a gente
entra tanto nisso de tipo, homem não presta, homem isso, homem faz tudo errado, homem, né? Que às vezes a gente entra nessa bolha, assim, que, poxa, não é bem por esse caminho também, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o masculino, ele faz parte, a gente tem que olhar também pro masculino como uma parte nossa, né? Ela falou assim, ó, toma cuidado só pra você não alimentar muito isso, que você pode afastar o masculino de você, né? Então, eu lembrei dessa história aí essa semana que aconteceu. E quando a gente olha para isso, né, a gente esquece muitas vezes que os homens também são vítimas do patriarcado. Uhum. Qualquer discurso que ainda tente separar, seja o homem da mulher, seja o direita da esquerda, ele ainda é um discurso de ódio, ainda não traz evolução. Então eu gosto muito de trabalhar o feminino, mas não com um lugar de superioridade do feminino, superioridade das mulheres, exclusão dos homens, porque todos nos conectamos na nossa humanidade comum. E eu acho que os homens sofrem tanto quanto nós com a ditadura imposta do patriarcado. Eles podem não estar tão conscientes, porque muitas vezes parece que eles pertencem mais fácil a tudo como é, mas eles também têm um lugar de dor, né, não reconhecido. Então eu achei bem prudente essa fala dela, até porque se afastar dos homens seria também se afastar da tua contraparte masculina, o teu ânimos, que é a parte que existe numa mulher que faz com que ela tenha força de ir pra vida. Então uma mulher com problema no seu masculino interno, que é o que isso gerar, ela tem dificuldade de empreender, de trabalhar, de se colocar no mundo, de se jogar, vai ter problema de autoestima, de autoconfiança. E é engraçado, no nosso último episódio a gente recebeu a Thay também, que é a Tainá. Ela é gerente do Pacto Global, trabalhou na ONU Mulheres, e ela trouxe muito forte uma fala que eu não esqueço, que ela falou assim, que a economia, quando a gente fala de economia, ela foi estudada, economia e sociedade foram estudados por homens brancos, que vão trabalhar a realidade, né, que trabalharam a realidade da economia e da sociedade com a visão deles, e que a gente não sabe que isso afeta também os homens, né, que você trouxe aqui, que os homens também sofrem com esse patriarcado e que tem que se encaixar nessa sociedade, por isso que é aí que entra o machismo, aí que entra todas as outras questões que a gente vê hoje, né, então lembrei do episódio que a gente vai juntando as pecinhas, né? Mas, Thay, conta pra gente da ferramenta, né? A gente abrimos aqui esse podcast falando da ferramenta, das deusas. Como é essa ferramenta? O que ela é? Como que ela funciona? Para que ela serve? Então, a ferramenta é uma parte específica de um livro maior que tem uma teoria que chama A Deusa Interior. Tudo isso surgiu com o retorno dos estudos e todo o movimento de trazer de novo uma consciência que foi perdida, que é a consciência matriarcal. Antes de nós nos tornarmos pessoas sedimentadas na Terra, quando a gente ainda era caçador-coletor, existiam muitas sociedades que elas eram matriarcais. E numa sociedade matriarcal, as coisas são bem diferentes do que são hoje. Tem colaborativismo, as coisas são divididas, não existe uma estrutura hierárquica, pelo menos não segmentatória. E estudando toda essa cultura matriarcal, antes da instalação do cristianismo, que criou Deus Pai, Filho, Homem, eles perceberam que antes se falava do Deus Pai e a Deusa Mãe. O grande Deus Pai, que pode estar dividido em vários arquétipos e forças diferentes, mas a nossa área aqui é a Deusa Mãe, que ela é dividida em alguns arquétipos, algumas forças. É como se toda a energia grande feminina da Deusa Mãe, de criação, tivesse facetas. Cada estudioso, ele pode escolher uma forma de nomear essas facetas. Como eu disse antes, eu gosto muito da mitologia grega, porque ela pega e... imagine uma roda que representa a grande mãe e que, na verdade, existe na psique de todas as mulheres. Por mais que ao longo, né, dessa gravação vocês vão achar que vocês são mais um ou são mais outro, a verdade é, todas nós temos essa grande pizza dentro de nós, mas, de acordo com a nossa criação, a gente vai ter mais consciência de algumas fatias, de algumas deusas, e nós vamos usar os talentos e sofrer as dores dessas deusas, e teremos na sombra, ou seja, né, para analítica, no inconsciente, as outras fatias. E como que isso aparece na vida?
tudo aquilo que eu tenho muita facilidade e tudo aquilo que eu tenho muita dificuldade e já sei, vai falar das minhas deusas mais conscientes e mais fortes. E aquilo que, de repente, parece que é uma tragédia, aquilo que acontece, que vem à tona quando a gente se divorcia, perde o emprego, engravida ou perde um bebê, fica doente, pode estar revelando uma deusa na sombra. O que é importante aqui? É saber que quando eu tenho uma deusa na sombra, provavelmente eu vou me incomodar muito diante de mulheres e de homens que tiverem essas deusas mais na consciência. Até porque toda a nossa história ela foi construída para diminuir o poder da mulher. Como quando foi ter, né, a sociedade privada, como que eles iam convencer que a mulher não podia ter a terra dela? Que ela tinha, que o máximo que ela ia chegar na vida, ser a Joana do João. É ser a propriedade do homem, o selo de ser propriedade de um homem e poder dar filhos para trabalharem na terra deles, era o auge da vida da mulher. Mas a mulher, a amazona empoderada do passado, ela nunca aceitaria não ter o seu próprio pedaço de terra, fazer seus filhos sozinha, com quem fosse chegando, e botar todo mundo para trabalhar. Então teve toda uma construção ao longo de centenas de anos da inferioridade feminina. Então essa grande pizza, ela foi fragmentada, foi um modelo tipo apartheid, dividir para dominar. Essas deusas foram divididas como se elas fossem rivais, e hoje elas não trabalham unas nem na nossa própria psique. Então, é por isso que parece às vezes que o homem ele tem uma facilidade um pouco maior de se ver uno, coeso. E mesmo quando ele tem ambivalências, ele consegue não se sentir incoerente nas ambivalências dele. Né? Tu vê um homem como ele é em casa, no trabalho, mesmo que ele tenha comportamentos diferentes, ele não se sente fragmentado. Agora, uma coisa que eu escuto muito de mulheres é: nossa, no meu trabalho, eu sou assim, tenho 40 anos e sou empoderada. Mas em relacionamento eu tenho 12. Com os meus filhos, eu sou muito boa. Mas no meu trabalho, parece que eu paraliso, que eu tenho medo, que eu procrastino. Essa cisão toda, ela então é uma construção histórica e ela costura e se manifesta hoje em quem a gente é. E qual que é o problema disso? Enquanto essas partes ficarem fragmentadas dentro de mim, eu não vou ter acesso à solução, eu vou só excluir as pessoas que são diferentes de mim, eu não vou entender porque certas coisas acontecem comigo. Como eu disse que as deusas vêm lá da mitologia, toda deusa tem uma saga, ela tem uma jornada de amadurecimento. As deusas, elas têm luzes e sombras e elas vivem um processo de maturação. Então, por que é importante conhecer a roda das deusas? Por que é importante saber que essas deusas nos habitam? Porque no momento que vocês identificarem quais são as deusas mais fortes em você se expressando agora, você consegue perceber, se eu tenho esse problema, esse aqui é o caminho da deusa. Como uma metáfora. Sabe quando tu escuta uma amiga contando o que ela fez quando se divorciou? Tu não vai seguir exatamente o mesmo caminho, mas aquilo é uma metáfora de um caminho possível. Quando a gente entende qual é a nossa deusa, você também vê uma metáfora. E aqui, eu acho que é importante talvez já dizer quais são as deusas, né, para conseguir citar. A gente vai partir nesse episódio de 7 deusas, eu acho que são 7. A Atena, que é a deusa da inteligência, da sabedoria, do trabalho. Ela é aquela filha do pai. Pensa numa mulher executiva, alto escalão, se veste bem, fala firme, gosta de estudar, tá sempre fazendo uma nova formação. Essa é a Atena. Vou falar a luz delas por enquanto, tá? A gente tem a Perséfone. A Perséfone é a única das deusas que ela tem 2 fases, né? Ela tem uma menina e quando ela se torna a rainha do submundo. A Perséfone, ela é a médium, a mística. Então, aquela sua amiga que adora cristais, que acende um incenso, que vai no terreiro, que gosta de reiki, aquela amiga sensível que você geralmente procura quando você quer um conselho, um colo. O problema é, quando ela tá na criança, ela não vai ter tanto essa potencialidade, ela vai ser um pouco insegura. Mas depois ela é a rainha do submundo e ela tem um poder, eu acho que é o poder, assim, sobre-humano enquanto mulher, porque ela conhece muitos mistérios do inconsciente. Tem a Ártemis, que é a caçadora, é a arqueira.
No nascimento da Ártemis, ela é gêmea de Apolo e ela nasce sozinha e ajuda a mãe a fazer o parto do irmão. Então ela é a deusa das parteiras, das obstetras, ela é muito decidida, ela tem um objetivo, ela mira, tira a flecha, já tá lá, chegou. O problema vai ser quando a Ártemis tiver que fazer parcerias com as pessoas, porque ela gosta tanto da liberdade, ela é tão autossuficiente, que muitas vezes, por medo da vulnerabilidade, ela pode acabar se sentindo sozinha. Aí a gente vai ter a Hera. Para vocês pensarem na Hera, imaginem alguém com poder, que busca o poder sobre o mundo externo, sobre os outros. Pensa aquela pessoa que tem a joia do clube, que tá lá fazendo as ações sociais, que tem aquele casamento de 30 anos com o cara de terno, que faz a rifa da adoção, que tá sempre envolvida com essas coisas assim de sociedade, de título, a senhora esposa do fulano. Socialite. Isso, é uma Hera. E a Hera, ela é um arquétipo muito legal, porque ela que dá um poder, uma autoridade sobre o mundo. Vocês já viram uma pessoa chegar na sala, não por ser bonita, mas que tem uma presença, que quando a pessoa chega, faz tchum. Postura, né? Sim, forma de falar. Que quando a gente não tá muito bem, a gente já vai se encolhendo e não sabe por quê, assim, vai dando uma coisa, a gente vai se coagindo, assim, por causa de uma Hera. E tem a Afrodite. Afrodite, ela é a mais mal interpretada das deusas, porque ela é mais velha que o próprio Zeus, ela nasce do saco de Uranus, que é cortado e cai no mar. Ela é a deusa mais antiga e mais poderosa, porque ela é a deusa daquilo que cura qualquer mazela, que é o prazer. Muita gente tem uma relação desordenada com o prazer, e isso tem tudo a ver com a deusa, porque o prazer com o próprio corpo, o prazer na vida, a alegria, a sensualidade, o sexo, tudo isso são características da Afrodite, mas ela é tão poderosa que ela é o arquétipo mais rejeitado por homens e mulheres. Então, no passado, as hetairas, que hoje são a versão atualizada de prostituta, elas eram sacerdotisas do corpo e do espírito. E as pessoas muito importantes iam até elas para pedir conselhos sobre o destino da comunidade. Então, você ter o poder sobre o sexo, sobre dar prazer para si e para os outros, era concebido como um grande dom. Mas hoje está tudo isso muitas vezes na nossa sombra. E Sim. isso aparece muito na sombra nessa overdose de transtorno alimentar, difícil alguém gostar do próprio corpo, enfim. E agora, sempre vou me perder, a Deméter, a mãe. A Deméter, ela é a deusa da plantação, da vegetação e da colheita. Então, ela é um arquétipo muito aceito também pelo patriarcado, porque ela é representada muito pela essa visão da Virgem Maria, aquela que cede o ventre pela humanidade, aquela que se sacrificou, pensa, ela engravidou, ela deu o filho para cumprir o propósito, e o marido dela teve que aceitar aquela coisa toda, e ela se sacrificou pelo bem-estar dos outros, e depois ela subia junto ao Calvário, secando o rosto do filho, ela aceitou, ela fez, ela se doou. Nenhuma de nós estaria aqui se não fosse o arquétipo da Deméter, porque ela é o arquétipo primeiro da vida. Existe vida porque existe Deméter, mas muitas vezes as distorções dela aparecem na falta do limite do dar. Então a Deméter é duas grandes tetas, como se a gente fosse responsável pelas necessidades emocionais, espirituais e financeiras de todas as pessoas. E muita gente não tem filho e fala, eu não tenho a Deméter. Mas aí no trabalho tá sempre ajudando, sempre fazendo mais. Isso tá enraizado na mulher, né? Muito, até porque é bem aprovado, né? É muito bem visto. Uma mulher que se doa, uma mulher disponível. Se uma mulher fala não, já é estranho, né? Nossa. E o que me assusta é que mesmo entre nós mulheres, como a gente lida quando a gente tá em sofrimento e uma amiga não tá disponível. Quando a teta dela não tá disponível pra gente. Então eu vejo que essa crueldade, ela é bem perpetrada por nós também, sabe? De como a gente trata, o que a gente espera, né, dos amigos homens, e o que a gente espera das amigas mulheres, da funcionária mulher, né, dos nossos prestadores de serviço mulher. Eu sempre faço essas observações em mim para ver meus próprios preconceitos, sabe? Como que a gente também incentiva essa Deméter e essa Atena, que são as duas mais aceitas pelo patriarcado e as que a gente, quando reconhece na gente, até tem um orgulhinho.
E aí tá faltando, foi Perséfone, Ártemis, Atenas, Afrodite, Deméter, Hera e Hestia. Hestia. A Hestia, ela é muito maravilhosa. Para vocês imaginarem, a Hestia, imaginem uma casinha de vó com uma lareira bem no centro da casa, onde todo mundo se reúne. Nas antigas cidades, que hoje, né, a Grécia e a Itália, mas as cidades que habitavam ali, sempre existia uma construção circular no meio da cidade com fogo aceso. Esse fogo, esse lar interno, ele representava a Hestia. Enquanto aquele fogo estivesse aceso, tudo estava protegido e tudo ia funcionar. E como que é a Hestia em nós? Ela seria a consciência de que existe em nós esse fogo sagrado e que seria a nossa responsabilidade manter esse fogo aceso para a gente ficar bem. Mas aí quando eu tenho uma Deméter desordenada, que quer cuidar do fogo de todo mundo, uma Atena que está no trabalho até às 10 da noite, uma Afrodite ferida que está atrás de boy na balada na terça às 3 da manhã. Quando eu tenho tudo isso para fora, o que acontece? Eu não cuido do meu fogo interno. E aí morre minha lareira, a Hestia fica fechada e eu perco muito fácil a minha conexão comigo. Comigo, assim, euzinha, assim, a minha individualidade, a minha singularidade, quais são as minhas necessidades. Tanto que é muito louco, porque hoje a terapia começa com quais são tuas necessidades, quais são teus sonhos, quais são teus desejos. Não é muito louco que a gente tenha mais de 30 anos e que a gente tenha que se perguntar pela primeira vez sobre algo que é muito dado em nós? Isso é um sintoma, né, de Hestia na sombra. E às vezes nem por idade, né? Às vezes a gente tem que passar por um momento, você comentou dos momentos traumáticos ali, né? Ou momentos muito intensos, uma gravidez, uma gestação. Eu lembro assim, o quanto eu me questionei sobre eu mesma no meu divórcio. Né? Foi aquele momento que você é meio que obrigada a olhar pra você, né? Agora você vai olhar pra você. E da gente ver o quanto a gente não se conhece. E parece que a gente deixa pra lá. Tem tanta coisa pra resolver na vida, deixa pra lá. Eu vou me conhecer depois, porque isso não é importante agora. E na verdade é a essência de tudo, né? E aí, Thay, olhando pra essas deusas que você acabou de explicar pra gente, você falou da luz delas, né? Sim. Elas têm as sombras também. O que elas têm a ver? Nós temos as 7 deusas dentro da gente? Eu tô me perguntando, mas já sei a resposta. Gente, eu fiz o teste. A Karina fez também, né? O teste. Passou. Então eu queria que você explicasse, assim, até pra quem tá nos vendo, nos ouvindo, né? Que nós temos as 7 deusas, como é que elas se manifestam, como é que eu conheço elas? Então a gente vai começar de onde está o teu estágio de consciência atual. Você já vai saber que você tem essas 7 dentro de você. Mas o primeiro passo vai ser reconhecer onde você está em relação a cada uma. Um teste que eu gosto muito é esse do livro A Deusa Interior. Comprem esse livro, façam o teste e lá vocês vão descobrir no final mais ou menos a porcentagem de cada arquétipo que você já reconhece em você. É importante dizer que esse teste ele é bem transitório, é como uma fotografia. Nesse momento eu me concebo assim. E aí, vai dar 2 ou deusas maiores. Essas duas deusas maiores, você vai começar a perceber em você luz e sombra. Então, te dar um exemplo da primeira vez que eu fiz o teste. Primeira vez que eu fiz o teste, deu Atena, Perséfone e Atena e Perséfone, como as duas assim mais fortes, dominantes. E deu bem baixinho a Afrodite e todas as outras. E aí, então, o que eu percebi da Atena? Que era muita força para trabalhar, para fazer, para criar, para estudar. Mas, qual era a sombra da Atena? A desconexão com o feminino sagrado e a ferida da insuficiência. Gente, foi sensacional descobrir isso, porque eu já era muito feliz no trabalho, no sentido realizada no trabalho, mas, apesar de ser feliz, eu continuava me sentindo insuficiente. Eu podia estudar, mas sempre parece que eu não vinha até na cabeça, assim, não chegava no corpo aquela sensação de não, agora tá bom. E aí, quando eu fui estudar a mitologia da deusa Atena, e eu vi que a cura dela é quando ela rompe com o pai Zeus, ela para de querer agradar o pai, que aqui a gente vê pelo patriarcado, que pode ser a tua empresa, o teu marido, o sistema de crenças da tua família, ela rompe com isso e é um luto bem doído, não dá pra dizer que é fácil.
E ela vai buscar a conexão com a mãe. Muita gente fala, mas eu me dou bem com a minha mãe. É importante lembrar que mãe aqui representa a minha relação com o que é ser mulher. Primeira pergunta, então, o que é ser mulher para você? E aí tu vai escavando cada vez mais e tu vai se reconectando com a tua ancestralidade feminina, tu vai cada vez se desidentificando desse apego a parecer um homem, você vai mudando tudo isso e você, quando percebe, não se sente mais insuficiente, pelo menos não ali. Isso é uma forma de trabalhar a partir da deusa que tu já conheceu. Mas aí, quando eu vi a minha deusa baixinha, o que eu faço? Bom, primeiro a vida vai fazer por você, porque a deusa que tu tem baixinha, tu vai ficar dando assim ali na trave, na trave, na trave. Eu, por exemplo, com uma Hera e uma Afrodite baixas juntas, uma que é do casamento e uma que é da sexualidade, da conexão com o homem, gente, a minha vida amorosa, assim, eu deveria fazer uma série do Netflix com a minha vida amorosa. Hoje eu tô numa relação muito legal, assim, mas o meu portfólio é muito engraçado. E porque elas estavam na sombra, mas eu não sabia. Então, como que aparecia isso na minha vida? Eu só atraía versões muito estranhas do masculino, eu só me colocava em emboscadas que me faziam sempre escolher pela ruptura. Ruptura de casamento, ruptura de relação. Quando eu vi que elas estavam pequenininhas, com essas eu fiz diferente da Athena. Eu não fui pensar, ai, qual é a sua mitologia, vou seguir sua saga. Não estava ali com elas, precisava aprender a ser amiga delas primeiro. Aí eu fui ver do que elas são. Ah, tá, uma é dessas coisas sociais, tá, que é o poder no mundo externo. Nossa, eu odeio isso. Mas o que eu posso fazer que é um pouquinho Hera? Para alimentar. Intencionalmente, eu fui procurando formas de alimentar esse arquétipo em mim. Não, é possível para mim encontrar as amigas uma vez no mês. É possível. É possível para mim fazer um videozinho no Instagram, que é o palco dos novos tempos, e falar um pouquinho do meu trabalho. Trabalhar essa coisa da Hera. Com a Afrodite, eu fui estudar Tantra e praticar Tantra, porque eu estudava coisas de cabeça, não estudava coisas de corpo. Então, eu fui praticar yoga, praticar Tantra, automassagem, me olhar muito no espelho e encarar esse corpo e parar de odiar esse corpo, encontrar prazer nele. E aí passaram-se 6 meses e eu refiz o teste. Então, se vocês forem fazer esse teste, procurem com as deusas que vocês já identificam a história da mitologia delas, como é o amadurecimento dessa deusa, e escutem como metáfora, gente. Não dá, em autoconhecimento não dá para ser literal. Tem que ver a coisa numa espiral. Não dá para ter pensamento linear. Então pensem, essa metáfora, onde que essa metáfora cabe na minha vida, né? Usando o exemplo da metáfora da cura da Ártemis. Que a Ártemis é a arqueira, ela vai ficar muito concreta. Ela vai perder a conexão com o algo maior, o transcendente, a espiritualidade. Aí vocês vão ler lá a historinha da Ártemis e vão falar, nossa, ela atinge a luz do arquétipo quando ela se reconecta com a lua. E ela se torna a deusa da lua. Então tá, se eu me identifiquei com a Ártemis, o que eu posso fazer, por mais que eu ache tudo uma besteira, para procurar uma conexão maior com a espiritualidade? Eu posso sim ir através de uma religião, mas eu posso, de repente, escolher estar mais na natureza, trocar a viagem, em vez de viajar, sei lá, para Salvador, viajar para Chapada, experimentar estar em contato com água, com bichinhos, animais de estimação, procurar essa conexão com algo para além do concreto, para melhorar, né, a relação dessa Ártemis em mim. Aí eu vou continuar me dando muito bem no mundo concreto, vou ter uma facilidade muito grande de atingir metas, mas eu também não vou me sentir isolada e desconectada de tudo, não pertencendo a algum lugar. Não sei se eu respondi a pergunta, Gi. Super. E aí eu lembrei do meu próprio teste aqui, né? Já contando, praticando a vulnerabilidade, que foi um tema que a gente já trouxe aqui. Legal. No meu teste, a deusa dominante foi a Athena. E como é importante você fazer ativação reticular para isso. Porque, claro, eu acho que o ser humano, ele... E aí você pode explicar melhor pra gente, né, Thay? O ser humano, ele se identifica muito com a simbologia, ajuda o ser humano a entender muitas coisas, né? Sim. E isso é uma simbologia. E me ajudou a entender que, realmente, eu sou daquelas que às vezes vai até 10 horas da noite. E que mesmo indo até 10 horas da noite, mesmo estudando, eu sempre achava que... E eu tenho tratado isso, né?
sempre achava que era insuficiente. Ah, eu já estudei agora, mas não, deixa eu ir atrás de outro curso porque eu não posso ficar para trás, Isso era muito forte em mim, continua sendo, mas quando eu fiz o teste, aí eu fui ler sobre a Athena, fui ler a história dela, identifiquei vários pontos e isso me ajudou a dar atenção, a dar o foco a isso. E como é que eu posso equilibrar com as outras para que isso possa me fazer bem, né? Para que eu não fique me achando insuficiente, para que eu não fique achando assim que minha autoestima vá para baixo, né? Porque era isso que estava acontecendo comigo. Parecia que não dava conta. Mesmo, né? Trazer para consciência. E engraçado que o meu mais fraquinho foi a Deméter. A mãe. E essa minha luta constante, né? Entre vou ser mãe ou não vou ser mãe. Vou ser mãe ou não vou ser mãe, né? E eu rejeitei isso. Deixei isso de lado. E eu tenho que trazer pra consciência porque talvez eu tenha que equilibrar isso. Então, pra mim tem sido um trabalho muito legal porque me ajuda muito nesse autoconhecimento. O que tá rondando aqui dentro de mim pra eu poder ir equilibrando pra ser mais feliz. Pra poder atingir o objetivo. Pra poder... gostar de mim mesma. E sabe uma prática bem legal? Enquanto vocês foram falando, enquanto a Thay foi falando, até deu o exemplo da chapada, eu fiz algo, foi na Páscoa, 2 meses atrás, assim, que fica uma super dica, assim, para todas as mulheres. Eu viajei só com amigas. Eu viajei com 6 mulheres. Pensa. Quase surtamos? Quase surtamos. 7 deusas. 7 deusas. Já só em 6 comigo. Era pra ser 7, daí até estava brincando que era a casa das 7 mulheres e tal, mas não deu. E olha só que engraçado, enquanto a Thay tava explicando ali todos os arquétipos e tal, cada vez eu lembrava de uma amiga, né? Tipo, essa é fulana. Certeza que quem tá assistindo ou ouvindo também já vai começar ali, né, a se ver em alguns, assim. E, cara, como é louco você conviver com arquétipos diferentes do seu, né? E vários momentos eu tinha essa consciência, tipo, isso tá me incomodando porque é o que eu quero ser, sabe? Sim. Ou isso está... Eu me dou bem com ela porque a gente vibrava na mesma sintonia, então a gente pensava igual, a gente tinha as mesmas decisões, só que a outra amiga, nossa, sempre tava desconectada ali de alguma forma. E a gente, foi uma aula pra gente. A gente saiu dessa viagem, assim, muito fortalecida como mulheres, sabe? Porque a gente, claro, né, acho que a gente tinha também todas ali bastante maturidade e um certo conhecimento pra lidar com tudo isso, né? Porque talvez fosse, sei lá, 10 anos atrás a gente teria se matado mesmo, jogado alguém na cachoeira lá e não é mais minha amiga, né? Mas pra gente foi muito importante, assim, da gente respeitar mesmo essas diferenças que a gente tem e, inclusive, ver o que dói, né? Pô, por que isso aqui tá me incomodando? Tem algum motivo, né? 2 ferramentas bem simples para se conhecer é perceber o que a gente admira e o que incomoda. Porque todo afeto nos revela. Quando algo não fala sobre você, ele não gera nada. Eu não tô aqui encostando na Gi. Eu não tô gerando nada nela. Porque eu posso fazer o movimento que eu quiser e ela não sente nada. Porque não é sobre ela. Tudo aquilo que nos afeta nos revela. Não tem como mobilizar um afeto dentro de mim sem falar de mim. Então a maior ferramenta de autoconhecimento profundo, não desse autoconhecimento mais banal, é você perceber tudo que você se encanta e tudo que te incomoda. O que te incomoda ou te incomoda porque tu queria ser aquilo e teu superego não permite, né? Teu sistema de crenças não permite, ou porque você já é aquilo e nega de si mesma. E esse foi a estrutura feita, né? Quando dividiram as pizzas das deusas. Porque antes, quando eu via uma era, eu ficava muito incomodada. Muito incomodada quando eu via essa postura de... Eu falo, nossa, que arrogante, que prepotente. E nesse discurso, quando eu chamo alguém de arrogante, o que eu tô confessando? Que eu tenho medo do meu próprio poder. Porque uma pessoa, né, prepotente, arrogante, se a gente for para a etimologia dessas palavras, é uma pessoa que sabe muito o seu poder ou que acredita até ter um poder maior. Se o poder do outro me incomoda, como é que tá a minha relação com o meu poder? Ou se o corpo maravilhoso e a mostra de uma Afrodite me incomoda, como que tá a relação com a minha sexualidade, né? Eu posso gozar, eu não gozo? Eu tenho poder sobre a minha vagina? Não, o poder da minha vagina é de um homem. Eu falo de sexo, eu transo como, quando eu quero.
Porque quando eu tenho isso bem resolvido dentro de mim, a teta da outra não me incomoda. Então eu gosto muito de ficar percebendo assim, o que me incomoda e o que me encanta, porque daí no que encanta eu penso, nossa, eu já sou isso, eu só não consegui manifestar ainda. Né? Dá uma esperança também. Que legal isso, que legal. Nossa. Thay, a gente falou aqui, né, do teste da identificação, né, e como a gente identifica. E pra gente usar isso no dia a dia, por exemplo, no trabalho, ou em casa, com a família, ou pra resolver, como é que a gente pode usar desses arquétipos pra utilizar isso nos desafios que a gente tem no dia a dia? E posso até juntar com uma outra pergunta aqui, que Bora. é assim, como trabalhar isso de uma forma mais cética também, assim, porque eu tenho certeza que tem várias mulheres e homens que vão assistir esse podcast que são mais céticos, assim, Sim. e que não lidam muito bem com essa coisa filosófica, até um pouco mística, né? Mas eu sei que você trabalha com grandes executivas, que inclusive mulheres que te buscam para algo mais prático ali, para vida, para carreira. Como que você lida com isso, né? Então misturar essa prática do dia a dia e de uma forma mais, entre aspas, científica, né? Que traga ali, eu acho que um pouco mais de provas, né? Provas sociais para essas pessoas. Então, eu acho que a minha resposta, para ser muito leal a mim, eu não trabalho para ego, nem dos ouvintes, nem dos meus pacientes. Então, se a pessoa ela precisa de provas para acreditar ou para experimentar, não sou eu a pessoa para falar com elas. Uhum. Porque eu não preciso provar nada, né? Quem quer se conhecer vai experimentar. Mas coisas práticas para quem é cético e quer testar para vai que funciona, o que dá para fazer no momento que eu sei qual é a deusa, eu também sei quais são as aptidões dela e eu posso nutrir a relação com esse arquétipo com aquela função. Por exemplo, tu fala que tu não é mãe, mas tu tem cachorro. Então tu pode trabalhar a energia da tua Deméter com o teu cachorro. Tu pode escolher que tu vai tirar um dia da tua semana e tu vai maternar o Boris, ou maternar o teu lar, ou maternar alguém que trabalha com você, de preferência alguém que esteja mais júnior do que você, para não dar uma desordem no sistema. Ou tu pode falar com a Ká, que tu vai pegar a filha dela e vai cuidar. Quer? Tô aqui à disposição. Então tá bom. Agora, se tu é uma Perséfone e tu vê que tu tá muito criança, como que eu vejo que eu sou uma Perséfone criança? Muita dificuldade de lidar com dinheiro, síndrome da boazinha, muito medo do inconsciente, uma visão meio mágica da vida, dificuldade de lidar com não. O que você vai fazer aqui? Você vai precisar desenvolver a tua autonomia. A primeira coisa é aprender a dizer não para pessoas que você percebe que têm poder psíquico sobre você. Então você faz lá uma listinha, para quem eu dou o meu poder psíquico? Eu dou para minha irmã, para aquele tio, enfim. E você vai fazer um exercício prático de tentar dizer não para essas pessoas. Eu tenho uma Ártemis, né, que a gente falou que é arqueira com problema. Gente, eu vou entrar no Instagram, comprar uma mandala lunar e vou tentar essa conexão com a espiritualidade, vou fazer que nem a Ká falou, vou viajar com as minhas amigas. Tenho uma Afrodite mais fraca, o que eu vou fazer? Você pode começar com óleo de gergelim, fazer uma automassagem, ler contos eróticos, descobrir sobre outras técnicas de masturbação. Você pode melhorar a tua relação com o teu corpo, descobrir tua forma de beleza, fazer um autocuidado, algo que... Eu só tenho um cuidado com a Afrodite, porque a Afrodite forte, ela não é uma Afrodite que se sente bonita, que ela vai fazer uma coisa para ficar mais bonita, mas tentando melhorar a relação, assim, de empoderar esse corpo e melhorar a relação com o prazer. Uma coisa muito legal para a Afrodite também é fazer uma aula de dança e tomar um sorvete, encontrar brechas na semana para você rir, para fazer nada, para ser bem bobo alegre, bem feliz. A alegria faz parte da Afrodite. A Hestia tem algo bem simples, que é aquela da lareira do foguinho. 5 minutos no dia só para você intencionar que você está em relação contigo. Ou acende uma velinha que simbolize a lareira como símbolo mesmo. Acendi a velinha aqui, vou trabalhar com a velinha. Ou eu vou tomar um banho com a velinha. Mas lembrar de, eu tô nutrindo o meu fogo interior aqui. Eu não lembro mais, a Atenas. Quando você tem um problema com a Atena, vocês já sabem, é a conexão com o feminino. Eu começaria fazendo uma lista de o que é ser mulher para mim.
Depois, vocês podem começar a consumir literatura escrita por mulheres, filmes feitos por mulheres, estudar de fato as grandes mulheres da história, porque a gente não se identifica com os homens porque a gente é burra. A gente se identifica com os homens porque, pelo menos nós, na nossa geração, a gente tinha acesso a figuras muito bem-sucedidas que eram homens, né? Quando eu era criança, pelo menos, geralmente eram os homens que eram os médicos, os presidentes das coisas. Mas, naquela época, no interior não, mas no mundo já haviam grandes mulheres que precisam ser conhecidas e estudadas. Mas eu acho que o fundamental, para quem quer exercitar a roda das deusas, é fazer o exercício da K, assim. Se dispor a conviver com mulheres diferentes e principalmente perguntar para elas como elas veem o mundo. Por exemplo, você tem uma Perséfone forte e a Gi tem uma Atena forte. Se você também tem uma Atena, mas a Gi não tem tanto a Perséfone. Um exercício seria a Gi perguntar para a tua parte Perséfone sobre algumas visões tuas sobre a vida. K, principalmente onde vocês divergem, você poderia me explicar como que funciona o teu caminho interno para tu pensar isso, sobre isso? Ah, você votou em X e eu em Y. Tá, mas como que você pensa? Porque assim eu consigo, através da conexão de empatia e modelando também novos repertórios de comportamento, né? Eu olho, por exemplo, para minha irmã, que ela é ela é muito forte, né? A maternidade, é muito natural para ela maternar os próprios filhos e a vida. Então, para eu desenvolver essa parte minha, eu me pergunto muito como a Thaís faria. Como a Thaís pensaria. E eu tento fazer. E vou experimentando. E às vezes nem é tão chato quanto eu pensaria. Que nem tinha o circuito neuronal na minha cabeça. Tem coisas que a gente não é e não faz, não por preconceito, mas também por nunca ter experimentado. Então, esse exercício, quando tu identificar alguém que tem as deusas que te faltam, ou alguém que já está numa versão um pouco mais madura das tuas deusas fortes, te perguntar como essa pessoa faz, perguntem para ela, né? Como que tu chegou nisso, como que tu buscou. Eu acho que é um caminho de experimentação bem legal. Só que, claro, né? Nada vai trazer um resultado rápido, gente. Então, segurem o imediatismo, vão desenvolvendo devagar, porque é um caminho de uma vida inteira. E você perguntar para outras pessoas, você vê também que existem várias formas de ser, né? Porque às vezes a gente coloca tudo numa caixinha. Ai, maternar é assim. Gente, eu converso com todas as minhas amigas que são mães e elas são mães completamente diferentes, né? De mim, pelo menos, assim. Eu sempre fui uma mãe meio doidinha, até porque eu fui mãe muito cedo, né? Então eu nunca deixei de fazer nada. Então, eu não tenho essa sensação que a maioria das minhas amigas que tem medo de ter filho mas eu vou perder muita coisa, eu vou perder minha liberdade, eu vou deixar de fazer algo, eu não tive. Porque se meu filho tinha 1 ano, eu já tava fazendo trilha com ele. Né? Com 2 anos, eu tava em Superagui, no meio do nada, que é uma ilha que tem aqui, não tem nada, não tem minha mãe, meu Deus, cara, não tem hospital. Ai, mãe, tudo bem, entendeu? Eu tinha 22 anos, levando o filho lá 2 anos. Então, eu nunca deixei de fazer nada. Então, a minha visão da maternidade é uma, que é diferente, não tem certo e errado. Acho que cada uma, né, tem o seu jeito, o que se sente bem, a maneira que faz sentido. Então, conversar com outras pessoas também abre essas caixinhas, né? De, nossa, mas não é como eu pensava, ou, nossa, dá pra ser assim também. Então, eu acho muito legal essa troca. Não é fácil. Não é fácil, mas é bom fazer. E uma coisa que eu tenho usado, tá? Além de conversar com outras pessoas, uma coisa que eu tenho usado que eu acho que pra mim tem surtido efeito é manter um diário, né? Um caderno. Sim. Porque assim, quando você se dispõe a entender suas deusas, né? Entender qual é mais forte, qual é mais fraca e estar predisposta a se conhecer, você tem que ir lá e estudar. Sim. Estudar realmente e se perceber no dia a dia. E o que me ajudou bastante foi manter essas anotações, né? Do que eu estudava, do que acontecia no meu dia, o que era isso, o que era aquilo, para poder manter essa cadência de anotações e poder sempre ir reconsultando, né? E ali eu acabo vendo minha evolução ali, o que é muito legal. E realmente, não é do dia pra noite, leva tempo, né, Thay? Esse do diário é muito legal, porque às vezes a gente nem conhece os nossos padrões. A gente vai vivendo um dia depois do outro, assim, meio que tudo no aleatório. Quando eu começo a relatar acontecimentos padrões, sentimentos do dia,
Aí eu vou ler 3 meses depois, eu percebo que tem um padrão. É sempre algo muito parecido que me pega. Mudam os personagens, muda a história, mas a ferida é a mesma. E descobrindo essas feridas, que aí a gente vai se perceber e começar a trabalhar todas elas. E para quem já tá como agir, saindo dos padrões, o diário continua sendo útil porque ali você percebe a tua evolução. Porque a gente tem uma memória de dor muito pequena. Se você teve uma dor de cabeça por 20 anos e hoje não dói mais, você fica feliz. Daqui uma semana, você não é feliz porque não dói mais a tua cabeça. Tu já esqueceu que você sofria super com aquilo. E no desenvolvimento emocional, no autoconhecimento, é a mesma coisa. Às vezes a gente sofre anos com uma situação e depois que melhora, a gente nem percebe mais. Então, ter um diário, ele também nutre a nossa convicção em nós mesmos, na nossa evolução, porque eu consigo checar... A gratidão também, né? A gratidão também. Também colocar ali, muda o estado interno, né? Legal. Então, deixa eu aproveitar esse gancho para nossa última fase aqui do podcast, que a gente chama de Vamos Galera Mulheres. E ele tem esse nome justamente que a gente gosta de dar uma dica, assim, que você separasse uma dica super para que todas as mulheres que estejam assistindo a gente possam fazer amanhã. Assim, se você pudesse dar um conselho, o que você daria para que essa mulher possa aplicar no dia a dia dela amanhã, diante de tudo isso que a gente falou? Amanhã vão na frente do espelho, olhem bem dentro da pupila de vocês, com muita sinceridade, e digam: agora eu vejo você. Fiquem bem quietinhas, percebendo o efeito dessa frase no corpo. Depois vão na Amazon e comprem o livro Mulheres que Correm com Lobos, Deus Interior e toda essa saga de deusas. Forte, hein? Como que a Fai repete a frase aí? Tá? Eu vejo você. Bem na pupila, sabe? Quando a gente foca numa pupila e fala, eu vejo você. E sintam o efeito dessa frase no corpo. Porque a maioria das pessoas que está viva hoje nunca se viu na essência. Meu Deus. Eu imagino mesmo. Eu até gaguejo. Será que eu vou fazer isso mesmo, né, gente? E que profundo que é isso, né? Porque realmente, às vezes, a gente passa 30 anos sem se enxergar. E sim, dica super prática, rápida, que dá pra fazer. Na hora que você terminar de escutar esse podcast ou assistir o nosso vídeo aqui, já dá pra correr na frente do espelho e fazer, não é? E se for meio desconfortável, vai fazendo, né, Thay? Vai fazendo até você se sentir confortável. Assim, eu fiz essas palavras de afirmação, essas frases de afirmação, eu sempre fiz olhando pro espelho, assim. E eu lembro que algumas frases eram muito confortáveis pra mim e outras eu, tipo, né? Falava nem acredito nisso, né? Não sei se vai acontecer, né? Mas uma hora se torna confortável, né? Esse desconforto é exatamente o sinal do que nos impede de acessar esse estado que a gente tanto quer, né? Então, quanto mais desconfortável, mais persistência. Muito bom. Maravilhoso. Thay, eu adorei o nosso papo. Eu também, adorei. Foi sensacional, né? Muito especial, né, Ká? Nossa, eu fiquei com gostinho de quero mais, assim. Eu também. Muito. Eu vou mergulhar agora em livros e podcast vai pela sombra. Vou estudar muito minhas deusas. Que vale a pena. Vale muito a pena. Thay, obrigada de novo pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E aí agora, no último bloco, para que a gente possa continuar aqui depois que a gente terminar esse podcast, é o brinde, é a hora do brinde, é a hora que, fechando, né, todo esse papo que a gente teve aqui, a importância que foi esse papo aqui, a gente chancela esse papo com um brinde. E a nossa convidada, que é você hoje, vai escolher o que a gente vai brindar. Não, e só um parênteses que eu quero fazer aqui, que a gente falou assim, somos muitas em uma só, temos todas as deusas, né? A Thay, ela trouxe o chá ali das 7 deusas, né? Tomamos aqui o chá. O chá. E agora, para essa finalização, ela trouxe outra bebida de uma outra Thay. Gente, eu tô nutrindo a minha era. E conta dessa bebida pra gente, então. Até pegar aqui. Então, eu amo vinho. Espumante eu tomo com uma pessoa na minha vida, que é a minha mãe, que é uma Atena com Hera, maravilhosa. E para honrar, né, essa mulher que é a razão de eu estar aqui hoje, então para mim ela representa o retorno à grande mãe, o retorno a Deus é representado pela minha mãe, com o símbolo da Hera, que ela é minha deusa mais fraca também, e porque aqui também tem mulheres que são essa autoridade, né, eu
vejo vocês, eu sinto essa energia de autoridade, então eu trouxe essa bebida pra gente. Maravilhoso! lindo. Então assim, né? Faça as Você honras. quer fazer as né? honras? Vamos ver. Pega as taças pra gente, cá. Ai, vou tentar não gritar e passar vergonha no vídeo. Eu sempre grito. Com o ouvido tapado. Atenção. 1, 2, 3. 3 e... Aê! Viva as nossas deusas, gente. Viva, viva, viva. Ó. Gente, Tem alguma, olha lá, aquela que já começa a inventar Que moda, delícia, né? Tem né? alguma bebida que represente cada uma das deusas? Tipo, hoje eu vou tomar um whisky para celebrar a minha Deixa pra mim, Afrodite. porque eu já encostei. Né? Sei lá. Porque Dá o pra whisky você representa- criar os rituais, né? Dentro do que Poderia significa. Ai, vamos fazer mulheres que brindam cada deusa. Deusas. Aham. Olha Eu só. gostei dessa ideia. Vou passar minhas bactérias pra todas Não as. tem problema. Ó, E a última aqui pra pra Gigi. Gigi. Eu fiz as minhas coisas bem pessoais. Eu tenho até um receio, pra não passar bactéria, de falar, porque eu não quero que alguém tome como verdade. Não tem estudo sobre Aham, isso sim. aqui dos chás, das bebidas. Mas eu brinco muito com as deusas na minha vida. E eu faço assim, por exemplo, a minha Ártemis. Quando eu tô na academia, eu odeio musculação. Mas eu falo, não, tipo, Ártemis, é você. E aí, quando eu me arrumo pra uma festa, pra um rolê, eu falo, Afrodite, pelo amor de Deus, entre nesse corpinho, assim, se manifeste, brilhe. Dá pra gente brigar em cada uma, vai criando seus rituais, né? Aham, que legal. Maravilha. Qual Mas que é eu o seu gostei dessa brinde? ideia. É? Legal, Gostei. né? Qual que é o seu brinde, Thay? Gente, o meu brinde é as sagradas mulheres que passaram por aqui. E as sagradas mulheres que escutam agora e que um dia vão escutar esse podcast. Eu só queria que vocês realmente tivessem consciência disso. Por um segundo, que vocês sentissem o quanto vocês são representantes de algo maior, divino, sagrado e criativo. O corpo de vocês conta essa verdade. Então, se pelo menos hoje vocês dormirem se sentindo um pouquinho mais sagradas e mais poderosas por serem deusas, eu já tô feliz. Um brinde é isso, então.